E a gente tem um convidado junto com o Fernando Schiller, que eu vou deixar para apresentar na sequência, porque eu queria que o Schiller já colocasse aqui esse assunto de uma forma mais elaborada para o nosso ouvinte. Bom dia, Schiller. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes, ao Jornal Gente. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Ana Paula? Prazer Bom falar dia. com vocês. E também já introduzindo aqui o nosso convidado, que é o Adriano Naves de Brito, né? O Adriano está na escuta com a gente, Adriano? Estou sim, Fernando. Bom dia. Bom dia, Thaís e Ana Paula. Bom dia, Adriano. Grande satisfação aqui. Bom, para situar o assunto e já colocar o Adriano também na conversa, quer dizer, a educação brasileira, ela tem problemas, né, a chamada educação pública. Só para situar o nosso ouvinte, que é 85% aproximadamente dos alunos do ensino básico brasileiro, que é o ensino fundamental, o ensino médio, estudam nas chamadas redes públicas, né, que é uma obrigação do Estado, está na Constituição, o Estado garantiu o acesso à educação, né. Só que o que a gente vê nos testes, vamos lá, só para pegar um caso, que é o teste do PISA da OCDE, é que as redes públicas, né, elas performam, o resultado delas é muito aquém das redes privadas. Nós praticamente tiramos o último lugar lá no PISA a cada 3 anos. Os alunos, é um teste que é feito com alunos de 15 anos, né, feito com 65 países do mundo. O Brasil fica sempre lá na rabeira, né? Então tem um problema, e aqui já começa, mas então a culpa é dos professores, a culpa é dos diretores, a culpa é dos alunos que não têm condições de em casa, enfim, de estudar, da economia. Onde é que está o problema? E essa é uma discussão, eu e o Adriano temos mais ou menos a mesma idade aí, não vou revelar a nossa idade aqui, Adriano, mas vamos lá. A gente discute isso há uns 30 anos, né? E as estatísticas basicamente não mudam, né? Vamos lá, é desesperador esse processo. De outro lado, você tem os 15% dos alunos que estão no ensino privado e aí tem uma performance média parecida com a dos Estados Unidos. Não é nenhuma maravilha, é muito assimétrico essa performance, mas é melhor, né? E aí tem esse elemento que a Thaís coloca, quer dizer, que os alunos que estão as famílias que colocam os seus filhos nas escolas privadas, elas têm, além de ter mais qualidade na média, né, porque podem pagar, elas têm o direito de escolher. E olha, o Adriano é pai, eu sou pai de um guri muito novo, mas já está na escola, né? Não há nada mais importante, vamos falar a verdade, quer dizer, que os pais que estão nos assistindo, as mães que estão nos assistindo, nos ouvindo, não tem nada mais importante para o pai do que escolher a escola do filho. Então, procura, analisa, eu quero uma escola confessional, eu quero uma escola com uma escola viva, ou escola com essa ou aquela abordagem, etc. E por quê? Porque isso é fundamental, porque isso que vai dar o caráter, vai dar a formação da criança, não é? Agora, então, se isso é tão importante para quem pode pagar, por que nós simplesmente desconsideramos completamente, né, esse mesmo direito para as pessoas que não podem pagar? Simplesmente porque elas não podem pagar, né? Então, esse é um problema só. Quer dizer, e aí eu já introduzo o Adriano aqui porque... Aliás, o Schiller, deixa eu apresentar o Adriano para o nosso ouvinte. Adriano Naves de Brito, professor da Unicinos, formado em Pedagogia, Direito, com mestrado e doutorado em Filosofia e que foi secretário de Educação de Porto Alegre. Tá tudo certinho, Adriano? É isso aí, muito obrigado. Exatamente. Fernando, se eu puder, só complementar, claro. Quer dizer, nessa gestão que o Adriano fez em Porto Alegre, foi uma gestão de 4 anos, e ele foi um dos poucos dirigentes educacionais do país aqui não estou criticando ninguém, tá? Estou só dizendo que o Adriano conseguiu fazer inovações, não é? E é muito difícil fazer inovações na educação, porque a burocracia é grande, porque o sistema é todo rígido, porque as corporações, os sindicatos não gostam de mudança, porque tem um status quo, enfim, né? Os políticos, cá entre nós, não sei se o Adriano vai concordar aí, mas não estão muito interessados nisso, né? Tem uma certa acomodação no Brasil em torno do tema da educação. E o Adriano conseguiu inovar, ele criou um modelo, né, das chamadas escolas comunitárias, as escolas contratualizadas, né? E aí o Adriano pode explicar, e por isso que a gente convidou ele, mas acho que valia a pena ele primeiro dar esse panorama da visão dele sobre a educação no Brasil aí. Ok, Fernando, obrigado aí pelos comentários iniciais, pela apresentação das meninas e bom dia aos ouvintes.
Então, o Fernando colocava aí um panorama inicial, eu vou tocar um pouco nesse tema, que é da situação das escolas públicas estatais e da relação dos pais, né, que frequentam, que precisam dessas escolas com essas escolas. Então, o tema da escolha, sem dúvida, diferencia classes no Brasil, mas é um tema muito difícil de ser tratado dentro da escola pública, isso em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque você tem que ter, né, o sentido da escola pública é uma escola não seletiva. Né? Tem aqui um modelo que nós temos discutido no Brasil, que é esse das escolas cívico-militares, e eu visitei algumas dessas escolas, e ele tem um diferencial para a escola pública estatal que não favorece a expansão do modelo, porque justamente ele escolhe os alunos. Né? Mesmo que na entrada ele não escolha, depois ele seleciona tirando os alunos dessa escola. E escola pública tem que acolher, ela não pode ser seletiva, tem que acolher as pessoas. Então você tem um problema. Como é que você vai ter a possibilidade de escolha, que critério você vai usar, né? Nas escolas privadas isso é claro, né? Então os pais procuram, elas estão, digamos, no mercado de oferta de educação, mas na educação pública isso não acontece. Portanto, para que funcione um mínimo de escolha dos pais para a educação pública, o que você precisa, fundamentalmente, é dar mais protagonismo para os pais dentro da escola pública. Bom, aí vem um grande problema. Como é que você faz isso numa escola que é basicamente dominada pela corporação? As escolas públicas, o número que o Fernando deu é esse mesmo, são 85% dos estudantes brasileiros da educação básica estão em escolas públicas estatais, então nós estamos falando de um monopólio. Agora, esse monopólio não é um monopólio do Estado, porque parece ser um monopólio do Estado. Só que o Estado, em todos esses entes federados, eles são transitórios. Né? Quer dizer, quem dirige, os dirigentes desse Estado são transitórios, são por 4 anos. A corporação não está por 4 anos, ela está por décadas. Então, na verdade, num serviço que presta e que tem um resultado a longo prazo, esse serviço ele fica na mão da corporação. E a corporação tem uma outra agenda, uma outra pauta, que não é a pauta que os pais têm. E a primeira coisa que essa corporação faz é tutelar os pais. Então, na verdade, os pais muitas vezes têm a impressão de que estão participando, mas eles estão sendo tutelados pela corporação. Bom, para mudar isso, você precisa mudar o modelo de gestão da educação pública. E foi nessa direção que a gente fez essas inovações em Porto Alegre. De fato, a gente conseguiu rodar um modelo que no Brasil não se conseguiu rodar ainda no tempo que nós rodamos aqui em Porto Alegre, que é esse das escolas comunitárias. As escolas comunitárias são escolas que seguem o modelo, a gente pode dizer internacionalmente, a escola charter. Então, são escolas públicas. Portanto, elas recebem alunos desde a perspectiva da gratuidade, da indicação realmente por lugar de moradia, porque aí você precisa ter uma maneira de indicar esses alunos e precisa ter critérios para isso. E no mundo inteiro se faz assim, só que ela não é de gestão do Estado. O Estado financia, então elas são realmente gratuitas, mas ela é de uma gestão de uma organização social. E nós fizemos esse modelo acontece já no Brasil na educação infantil, aqui em Porto Alegre nós fizemos massivamente na educação infantil, mas fizemos na educação fundamental. Essa foi uma experiência que nós fechamos a gestão com 3 escolas, com modelos diferentes, inclusive em parcerias com escolas como a Lumiar, então tinha uma metodologia Lumiar, que fez parceria com a prefeitura. Nós abrimos, isso significa abrir a oferta de educação pública para a sociedade civil e trazer boas experiências. E fizemos uma outra coisa muito importante, que foi mudar a lei de gestão das escolas públicas, incluindo as escolas comunitárias. E aí nós demos protagonismos para os pais. Então eu queria colocar aqui, para funcionar isso, o setor da educação é muito complexo, nós precisamos mexer várias rodinhas, várias engrenagens, para que a gente consiga o que a gente quer. Mas uma dessas engrenagens-chave é a participação dos pais, mas a participação significa você precisa ter poder para escolher, para destituir diretores, e isso está na lei de gestão que nós aprovamos aqui na Câmara dos Vereadores no final da gestão, portanto, aí em 2020, foi uma aprovação fantástica para a cidade, para o futuro da educação em Porto Alegre. Então, o modelo que você propõe, Adriano, é um modelo de educação pública com escolas não estatais, é isso?
É isso mesmo. Então, não há outra alternativa, a gente precisa colocar isso claro, para a educação massiva, sobretudo em lugar nenhum, mas no Brasil muito menos, que não seja educação pública. Então, quer dizer, você precisa ter uma educação que seja de acesso livre, né, para todo mundo, não é seletiva, ela precisa ser gratuita, tá? E ela precisa ter algum controle do Estado. Agora, a gestão não precisa ser do Estado. E é importante que ela não seja do Estado, porque a gestão da educação pública e estatal, o Estado não consegue fazer, o gestor não consegue fazer. E quem acaba fazendo essa gestão é a própria corporação. E a corporação tem uma pauta muito diferente, é uma pauta profissional, é uma pauta completamente legítima, né, que haja corporação, que haja sindicatos, etc. Mas eles têm a sua própria pauta. Se eles estão no controle da educação pública, a educação pública não cuida da qualidade. Então, ela não tem esse interesse, e por isso nós não saímos de onde nós estamos, nós continuamos patinando na qualidade e vamos continuar patinando na qualidade. Adriano, eu queria entender quem são essas organizações sociais que vocês selecionaram para gerir essas escolas e que tipo de base que vocês deixaram que essas organizações deveriam seguir na gestão dessas escolas também? Certo. Bom, então, nós fizemos, segundo essa lei que nós usamos, que é a 13019, é uma lei do marco regulatório das organizações sociais, e ela previa a conversão de todos os serviços feitos por organizações sociais para o Estado até 2016. Então, já havia uma previsão legal, essa é uma lei de 2014. Nós convertemos todos os contratos que nós tínhamos, então eram chamados aí convênios, né? Muitas vezes ainda se chama, né? Por exemplo, creches conveniadas, né? Mas elas não são mais conveniadas, não se usa mais a mesma lei que gerou o convênio. E ela gerou um contrato, e esse contrato pela 13019. Nós fizemos isso com todas as escolas infantis aqui de Porto Alegre, e fizemos, então, com escolas que são do ensino fundamental. As primeiras escolas foram feitas por um procedimento que está na lei, que é o fomento. Então, a prefeitura diz, eu preciso fazer, nesse bairro, ter uma escola, e aí quem se candidata, ou a gente mesmo pode, ou as próprias escolas podem se oferecer e vir, olha, eu estou oferecendo esse serviço e eu quero oferecer para a prefeitura. Mas o segundo passo é o passo do edital. Então, ele democratiza também a competição da sociedade civil por oferta de educação pública não estatal. E isso nós fizemos, mas primeiro era necessário amadurecer o sistema. Então, porque a educação, se você demolir o sistema, imagina, né? E essa é a dificuldade de ter a escolha de várias escolas no bairro. Não existem várias escolas no bairro, tem uma escola no bairro. Então, nós fizemos a transição por 2 anos, e aí abrimos editais, começamos a abrir editais para a educação infantil, para a educação fundamental, e muito interessante, nós abrimos também para a educação de jovens adultos e abrimos para a educação integral. Todos os serviços da Secretaria, portanto, ao final da gestão, estavam servidos por educação pública estatal, por uma oferta pública estatal, então tinha educação de adultos, tinha educação integral, e por sua contraparte, que era a educação pública não estatal. Nós tínhamos, então, a educação integral, aliás, no final nós estávamos colocando isso em todas as escolas, que eram organizações sociais, e tínhamos a educação de jovens adultos também, e que foi uma excelente oportunidade. Nós conseguimos formar em 2 anos um percentual de 80% dos alunos que se inscreveram, ao passo que na rede pública estatal o nosso número de terminação é 10%. Então, assim, a diferença é muito grande, o resultado para o cidadão gratuito. Quem eram essas organizações? São organizações, aí quando você faz o edital, você coloca no edital regras, critérios de seleção dessas organizações. Elas têm que ter experiência na área de educação, e nós colocamos alguns parâmetros educacionais, mas nós não oferecemos um modelo pedagógico. Os parâmetros têm que ser seguidos e eles têm que se submeter à avaliação. Nessa lei de gestão que eu mencionei, estava prevista uma avaliação anual, 2 vezes por ano, mas com resultado anualizado,
e essas escolas têm que se submeter a essa avaliação também. Mas isso a gente abre, então, a possibilidade para novas experiências pedagógicas que serão avaliadas, né, pela secretaria. Isso muda o papel também da secretaria, ela deixa de ser uma zeladoria da educação pública e passa a ser realmente uma coordenadora técnica do sistema e pode, a partir dessa medição de resultados, selecionar resultados mais positivos, né? Nós temos aqui a chance de experimentação, e uma experimentação que vai ser informada por dados para a sua continuidade, para a sua consolidação. E era isso. Então, a pergunta é muito boa, porque uma das grandes dificuldades que nós temos, dado o monopólio que nós vivemos, é de oferta. Nós não temos muitas organizações que estão dispostas a ofertar educação pública não estatal para os entes federados. O Adriano Naves de Brito foi secretário de Educação de Porto Alegre e está conosco hoje aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre experiências diferentes que podem ter sucesso na educação. Isso aqui é para a gente abrir um pouco a cabeça de todos nós, dos nossos ouvintes, para a gente saber que existem outros caminhos e que estão sendo testados ou já foram testados no Brasil. A gente reclama muito da qualidade da educação pública, mas também acho que a gente tem que olhar aqui para o próprio umbigo e entender que o que cada um já fez para melhorar isso, não é? Não só na cobrança, na gestão dos entes públicos, na discussão dos debates, é para isso que a gente está aqui. Mas o Fernando Schiller, que trouxe esse assunto para a gente na Rádio Bandeirantes, também está conosco. E aí eu fico pensando o seguinte, Schiller, essa foi uma experiência que aconteceu num momento específico em uma cidade do Brasil. E o Adriano coloca muito claramente que você quebra aquela mecânica que vai ali quase que no modo contínuo das corporações que são quem de fato administram o dia a dia da educação. Entra gestor, sai gestor e a ponta final continua a mesma. Como é que a gente consegue fazer com que uma experiência, essa é uma delas, mas existem outras, bem-sucedidas, possa avançar pelo Brasil? Tem muita resistência também, né, Schiller? Olha, essa é a grande pergunta, né, Thaís? Só para fazer uma reflexão, né, quer dizer, isso mostra como a educação pública no Brasil, ela ainda vive, eu vou brincar aqui, vou provocar um pouquinho, no século XX. Nós não entramos no século XXI ainda. É interessante isso, porque, vamos lá, hoje em dia há quase um consenso, para quem gosta de gestão pública, é só vocês olharem, abrir jornais, ou a gente fala aí na rádio toda hora, aeroportos eram estatais, hoje estão todos sendo concedidos para a gestão privada. O aeroporto, vai lá, Porto Alegre é uma empresa da Alemanha que gerencia, você tem empresas francesas, empresas do mundo inteiro gerenciando, e melhora muito a qualidade. Você tem um contrato, o governo tem um contrato, o Estado, você tem uma agência reguladora, aí você tem metas que devem ser seguidas, né? Você tem a capacidade de investimento por parte das empresas. Estradas, a mesma coisa. Eu estava vendo um levantamento esses dias, as 10 melhores estradas públicas, estradas do Brasil, que são, né, estradas, são gestão concedida. Né? Hospitais, por exemplo, você vai em Jundiaí, ali gosto de falar esse exemplo, o Hospital Geral de Jundiaí é administrado por uma organização social administrada pelo Hospital Sírio-Libanês. O hospital Albert Einstein tem hospital em São Paulo, um contrato com a Prefeitura de São Paulo. Ou seja, parques, por exemplo, hoje você tem concessões de Parque de Ibirapuera aqui na capital, em São Paulo. O zoológico, se você for aí no zoológico, ele está fazendo a transição, agora vai ser administrado por 30 anos pelo setor privado, por uma concessão. A pergunta é básica, Ana Paula, Thaís, Adriano. Bom, se aeroporto a gente já chegou a essa conclusão, estrada a gente já chegou a essa conclusão, portos a gente já chegou a essa conclusão, hospitais nós já chegamos a essa conclusão, parques nós estamos chegando também. Só na educação a gente tem que ficar com monopólio estatal. E aí é curioso, né? O que eu brinco sempre, o Adriano já me viu fazer essa provocação, a gente gosta do monopólio estatal para o filho dos outros, né? Porque para o nosso próprio filho a gente não gosta, para o nosso próprio filho a gente gosta de uma boa escola privada, né, que a gente pode escolher e tal. É óbvio, eu concordo com o Adriano, o tema da escolha é muito difícil. E aí eu apenas faço um parênteses, é curioso isso. O Brasil tem o maior modelo, o maior sistema, o maior programa de escolha educacional do mundo. Esse é um paradoxo brasileiro, né, que é o ProUni. Eu imagino que muitos ouvintes que estão nos assistindo agora, talvez ou estudaram pelo ProUni ou conhecem alguém que estudou pelo ProUni, que era uma bolsa. Então, o governo vai lá, financia o aluno, e o aluno busca uma faculdade, né? Eu fui diretor de uma faculdade grande no Rio de Janeiro, o IBMEC,
nós tínhamos 300, 400 alunos do ProUni. Né? Eram alunos que tinham uma renda familiar até 3 salários mínimos, né? E eram, portanto, de baixa renda, não teriam condições de maneira nenhuma de pagar aquela faculdade, que era cara, mas podiam estudar lá. Mas, no fundo, o espírito é muito parecido com o da Charter School, dessas escolas comunitárias que o Adriano implementou em Porto Alegre. Por quê? Porque é oferecer para os mais pobres, para as famílias, né, de menor renda, uma escola com a mesma qualidade ou uma qualidade similar. Aqui não vamos fazer demagogia, não estamos falando de uma escola que aqui em São Paulo custa 10, 12 mil reais, né, que faz viagens para a Rússia no final de ano, etc. Não estamos falando desse nível de escolas de elite, nós estamos falando de boas escolas com uma diversidade de abordagens metodológicas. Por exemplo, o Adriano levou a escola Lumiar, quer dizer, a metodologia da escola Lumiar. A metodologia da escola Lumiar, no Brasil, era acessível apenas à classe média, que podia pagar, aqui em São Paulo e alguns outros locais. Agora, por que os alunos da rede pública não podem ter acesso a essa diversidade de metodologias, de abordagens, de iniciativas? Tá? E, por fim, aonde o governo retoma o controle da educação, porque é um mito no Brasil de que tem que ser estatal para ter controle. Quando é estatal, na verdade, quem controla é a própria burocracia, a própria máquina burocrática. Eu acho que o Adriano deve ter sentido na pele isso, quer dizer, a sensação de que você é secretário, você é prefeito, você é governador, ou você não tem controle da máquina pública. A máquina pública é burocrática, a corporação manda mais do que... E a corporação é anônima, né? E ela se move a partir dos seus interesses corporativos, né? Agora, quando você tem um contrato de gestão, você tem metas estabelecidas, você tem critério de avaliação, e você pode descontratar se aquela organização não cumpriu as metas que foram contratadas, aí você assume controle. Então, acho que são inovações muito importantes e eu passo para a Adriana essa aqui, viu, Thaís? Por que esse modelo não é... Nós tivemos uma discussão, o Adriano participou intensamente, eu também, nós comentamos aqui na rádio, nós tivemos uma discussão do Fundeb no ano passado, né? E lá na proposta do Fundeb se propôs que 10% do valor do fundo pudesse ser utilizado exatamente com essas experiências inovadoras de contratualização, de parceria, setor privado e tal. Bom, o lobby estatista lá foi tão grande que a Câmara primeiro votou a favor, na semana seguinte votou contra. Olha, mais de 150 deputados mudaram de voto de uma semana para outra, por uma enorme pressão dos sindicatos, das corporações e entidades que defendem o modelo estatal e assim por diante. Então, é difícil. Esse país não é fácil, viu? Como dizia o Tom Jobim, não é para principiante. Então, deixa eu mandar para o Adriano novamente a pergunta, Adriano, essa sobrou para você. Por que até hoje a gente não viu nenhum movimento de novo modelo administrativo para a educação no Brasil, como esse que você trouxe, mas a gente sabe que existem outros. Qual que é a dificuldade? É falta de gente que tem ali interesse, coragem de colocar a mão nessa cumbuca, Adriano? Ou custo? Isso reduz o custo, que isso também a gente sabe que influencia muito nessa decisão, né, Adriano? Então, tem várias razões. Coragem é uma delas, mas não adianta ter coragem se você não tiver a estratégia para fazer a implementação. E várias tentativas no Brasil foram feitas e elas fracassaram, sobretudo porque, claro, a reação da corporação foi grande e o modo de implementação levou a que fosse questionado na justiça o modelo. Nós tivemos essa experiência em Goiás, nós tivemos essa experiência no Pernambuco, e as experiências, então, elas não se mantiveram. Em Porto Alegre, é muito interessante mencionar isso. Nós não tivemos nenhum questionamento do modelo pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Então, isso é garantia de continuidade. Nós deixamos os contratos de 5 anos com essas escolas, né, com as escolas do ensino fundamental e também da educação infantil, de modo que essa gestão, que começou agora no início do ano, vai levar esses contratos que prevêem aumento de remuneração por aluno, mediante aumento de qualificação dos professores. Então, isso é muito interessante, quer dizer, uma gestão que assume um contrato em educação que tem uma duração que vai além dela própria. E isso é perenidade, a educação precisa disso, a educação precisa dessa continuidade, os resultados da educação são de longo prazo. Então, é preciso ter uma estratégia para fazer essa introdução do novo modelo, e essa estratégia tem que levar em conta as questões
econômicas, financiamento e oferta. Então tem que ter também uma visão para o mercado de educação. E o que acontece muitas vezes é que as secretarias de educação, elas são muito focadas naquilo que é o trabalho pedagógico, o que nós vamos fazer nas escolas, etc. Levando de novo a ilusão de que a secretaria pode fazer essas mudanças, e quando faz essas mudanças, ela acaba atrapalhando mais as escolas do que ajudando. Na verdade, as escolas públicas, é preciso dizer também, elas não são iguais. Então, o cidadão que está lá na periferia das cidades e ele olha as escolas, quando ele chega a uma certa idade do filho, as escolas infantis, elas são muito, muito ligadas ao lugar onde se está morando. Tem que ser assim. A criança pequena vai para a escola com o pai, com a mãe, então tem que ter a creche e a educação infantil perto. Quando a criança vai crescendo, os pais ficam de olho. Eles também querem fazer essa escolha que nós, que podemos pagar, fazemos quando escolhemos uma escola privada. E muitas vezes ele faz o que se faz em outros lugares do mundo. Ele se muda de região para que o filho tenha um acesso a uma nova escola. Não é comum, não é tão frequente, né? Mas acontece. E as escolas são diferentes, porque elas têm gestões diferentes. E nós também fizemos isso. Sabe, a palavra-chave é pluralidade. Na educação nós precisamos ter modelos plurais, nós não sabemos exatamente o que vai dar certo em que região da cidade, então é preciso deixar que essas pessoas experimentem, e as escolas dão conta de fazer isso. E a secretaria tem que fazer um papel diferente, um papel de gestão da qualidade, né? E de organização desse sistema, e que deve ser um sistema plural. Então, muitas vezes, por que não se consegue fazer? Então, não se tem a perspectiva desse todo, né, para fazer a mudança, aí se faz um enfrentamento puro e simples da corporação, e a corporação vence, e a corporação é apoiada pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e isso termina, a gestão, né, é curta, ele não consegue fazer, e aí termina a gestão, aquilo virou um soluço, e esse soluço desaparece logo em seguida. Um outro problema importante é da oferta. E isso eu acho que a gente tem que levar a sério, porque nós não vamos ter a expansão desse modelo, mesmo em Porto Alegre, se a gente não tiver a continuidade e o fortalecimento de organizações que queiram fazer essa oferta. Então, nós terminamos aqui a gestão com organizações que tinham 10 escolas, entre escolas infantis, e estavam abrindo uma outra escola, aliás, junto com uma metodologia consagrada no mundo, que é a Waldorf, né, porque nós fizemos editais para escolas que estavam disponíveis em Porto Alegre. Então, eles estavam começando a trabalhar já em série, quer dizer, com uma escala maior, e isso dava a eles capacidade. Era uma organização muito boa, ligada a uma congregação religiosa, mas que se dispunha e trabalhava com alunos da periferia de Porto Alegre. Então, o tema da oferta é muito importante, e esse tema da oferta não pode ser resolvido se não tivermos continuidade. E uma lei um pouco melhor do que a 13019. A 13019, aqui vai um recadinho aí para quem está no parlamento, ela foi pensada para a prestação de serviços de saúde, serviços assistenciais, mas para a educação nós precisamos de um longo tempo. O Fernando falou aí no aeroporto, o aeroporto de Porto Alegre foi concedido por 30 anos. Então, a educação nós precisamos de pelo menos 15 anos, porque isso fecha um ciclo, né? Então, é preciso mudar essa lei. E, finalmente, nós precisamos resolver o problema do financiamento. Nós bancamos as experiências que não eram de educação infantil em Porto Alegre com o Tesouro, porque o Fundeb colocou fora essa experiência. Muito ruim. O Fundeb, nós não queríamos que fosse a nossa batalha junto à comissão e ao Congresso, era para que abrisse a possibilidade de que o Fundeb fosse usado para essas novas experiências. Muitas prefeituras não podem fazer se não tiver o financiamento do Fundeb. Não era o caso de Porto Alegre. Mas, sem isso, então, não se resolve. Então, aí é uma concertação de fatores que é preciso olhar, e é preciso olhar desde o centro, né? Quer dizer, desde o coordenador maior disso, que é o MEC. Eu queria mencionar uma última coisa, o Fernando falou aí em escolas, uma das experiências que nós fizemos, ela tinha alunos diferentes. Era uma escola privada, que tinha alunos que pagavam, era uma escola que dava bolsas de filantropia, e nós tínhamos também alunos da prefeitura. Portanto, é possível também, neste modelo, que a gente chame escolas que são privadas
para que trabalhem para a prefeitura, mas elas aí têm que se submeter à avaliação da prefeitura, e você pode realmente misturar os alunos. Então, é um modelo que abre também para que escolas privadas possam, desde que sejam geridas por organizações sociais sem fins lucrativos, possam oferecer educação pública não estatal. E esse modelo funcionou, e funcionou muito bem por 4 anos. Né? Era uma escola que já tinha essa abertura, e nós logo no início colocamos os nossos alunos lá, e ela funcionou por 4 anos. Então, temos aí uma possibilidade enorme, e isso abre e muda o cenário da educação. Né? Porque realmente você tem o controle, como o Fernando disse, nós não temos, né? Se me permitir, Thaís, Ana Paula e Adriano, só um testemunho sobre isso, porque eu visitei essa escola na periferia de Porto Alegre, né, e eu fiquei muito impressionado. O Adriano colocou aqui. Por quê? Porque é uma escola confessional, né, então é uma escola dirigida por freiras, né, uma escola católica. Então, uma escola lá tinha, 300 alunos, mais ou menos, 350 alunos. Então, nós arredondando um pouquinho, metade eram alunos que pagavam, uma mensalidade, evidentemente, não era uma escola de elite, era uma escola de boa qualidade, mas uma escola de ticket médio. Então, os alunos pagavam, e metade eram alunos no contrato com a prefeitura. E eu perguntei para a madre diretora, eu perguntei para ela, tem alguma diferença de tratamento, tem algum problema? Ela disse, não tem problema nenhum e nem diferença nenhuma de tratamento. Aqui, inclusive, nós não sabemos quem é bolsista e quem não é bolsista. Né? E isso é um dado muito importante, porque você quebra o apartheid. Né? Hoje você tem a classe média e os mais ricos estudando num mundo, num universo separado dos mais pobres que estão num outro universo. Isso, inclusive, tem muitos estudos que mostram o chamado peer effect, o efeito de pares, ou seja, é importante essa diversidade no convívio, no tratamento, na visão de mundo. Então, por que você isolar aqueles que não têm dinheiro de um lado, né, daqueles que têm dinheiro do outro lado? E aí, inclusive, provocando um pouquinho aqui, eu gosto de provocar um pouquinho, às vezes a nossa elite também não quer misturar, no fundo, né? Eles dizem, não, deixa os mais ricos aqui isolados e tal, os mais pobres lá. Eu tive problemas com isso, cara. Quer dizer, quando eu dirigi uma escola que tinha o ProUni, muitos pais que pagavam lá 4 mil, 5 mil reais, não queriam ter alunos do lado, colegas da periferia, porque existe ainda preconceito, elitismo, etc. Agora precisa romper com isso no Brasil. Né? Então, quer dizer, esse modelo que o Adriano criou lá, ele permitia exatamente esse encontro, essa convivência, essa ruptura de muros sociais, né? Ou seja, onde crianças de famílias mais pobres podem conviver num universo social diferente. Né? Isso é muito bom para a formação delas. Né? Dito isso, eu quero dizer, essa ideia da diversidade, você tem muitos modelos. Essa lei que foi aprovada em 2014, a Lei 3019, ela abriu e foi aprovada no governo da ex-presidente Dilma. Então, não é uma lei da direita ou da esquerda, foi aprovada no Congresso Nacional por ampla maioria, chancelada no governo do PT. Né? Portanto, essa questão não tem nada de ideologia, não tem saber se você é liberal, social-democrata, é simplesmente uma lei que permite essas inovações. E só para dar o recado final aqui para o Adriano, essa limitação de 5 anos, porque o que o Adriano diz é o seguinte, olha, imagina uma escola privada que vai fazer um contrato com o governo, ela diz, mas eu vou fazer todo o investimento, eu vou contratar gente, vou mobilizar pessoal, etc., fazer um planejamento, só para um contrato de 5 anos, eventualmente renovável por mais 5, então eu não quero, né? Aeroporto é 30, daí faz um investimento muito maior. Só que essa limitação, Adriano, está no decreto de regulamentação, não está no texto da lei, interessante isso. E isso realmente tem que mudar. Mas é mais fácil mudar o decreto de regulamentação. Então fica aqui o recado para o governo lá em Brasília, né? Eu não sei o que faz o MEC, para falar a verdade. Tá? Eu não tenho a menor ideia do que o MEC faz. Se é que o MEC faz alguma coisa. Eu também tenho essa Mas dúvida, se o MEC pudesse, Sheila? alguém do MEC estiver nos ouvindo, muda o decreto de regulamentação. Exatamente, isso é um recado importante dado aqui por um secretário que teve uma experiência exitosa em Porto Alegre. Precisa de mais tempo exatamente para esses contratos.
Olha, eu queria agradecer muito ao Adriano Naves de Brito, que foi secretário de Educação de Porto Alegre, participou conosco aqui, junto com o cientista político Fernando Schiller, desse debate. Não é um debate fácil. Não. Agradeço aos nossos ouvintes que acompanharam atentamente. Não é um debate de lacração, mas é algo que faz muita diferença se a gente parar para pensar e resolver entrar por esse caminho no Brasil. A gente, quando tem aqui, por exemplo, na Band, o prêmio Cidades Excelentes, justamente para colocar em pauta experiências em cidades que deram certo e que podem ser disseminadas no Brasil, é esse o espírito aqui também. Alguma coisa a gente pode fazer melhor do que está fazendo hoje. Não é possível que não seja nada seja melhorável e que a gente tenha que se contentar o tempo todo. Ah, mas o sindicato, mas o dinheiro, mas o aluno. Gente, não é dessa forma. Por isso que a gente colocou esse debate para o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes nesse sábado. Adriano, obrigada, hein? Até uma próxima vez. Obrigada. Muito obrigado a vocês. E eu queria dizer aí aos prefeitos que estão trabalhando que realmente tem que colocar a educação na prioridade, mas isso significa enfrentar esses desafios. O prefeito aqui em Porto Alegre, que era o Marquesan Júnior, ele teve essa coragem. A coragem foi dele, porque ele colocou o capital político e nós tivemos um monte de enfrentamentos, mas sem isso a gente realmente não muda a educação. Muito obrigado ao Fernando pela conversa que nós tivemos essa manhã. E o Fernando Schiller, nos vemos segunda aqui no Jornal Gente, hein, Schiller? Bom fim de semana para você. Até segunda, bom fim de semana.